Bom dia, né? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos começar a correção da nossa lista de revisão, corpos redondos, cilindros, semana de 11 a 15 de maio. Então, o primeiro problema fala o seguinte: sabendo que uma lata de azeite cilíndrica tem 8 centímetros de diâmetro e 18,5 centímetros de altura, ainda que nela vem marcado o conteúdo 900 ml, o volume de ar contido na lata cheia e fechada é. Então, ele falou que o diâmetro é 8 centímetros, o raio 4 centímetros, metade do diâmetro. Ele falou que a altura dela é 18,5 centímetros e o conteúdo, o volume do conteúdo é 900 ml. E ele quer saber a quantidade de ar, né? Ou seja, o volume de ar que está contido. Para isso, a gente calcula o volume dela toda, como se ela estivesse totalmente cheia. E subtrai o volume que foi dado aqui. Então, a gente vai calcular o volume total. A gente vai calcular o volume total do cilindro. Fórmula do volume é o quê? Π R ao quadrado vezes altura. Então, eu tenho que o volume total é igual a 3,14. O raio a gente encontrou que é a metade do diâmetro, 3,14 vezes 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 18,5. Só multiplicar tudo isso aqui. 4 ao quadrado, 16, vezes 3,14, vezes 18,5. Isso aqui vai dar 929,44 centímetros cúbicos, né? Por quê? Porque o π, tá? O raio, né? Desculpa, o raio tá em centímetros, então centímetros quadrados, porque foi elevado ao quadrado, vezes a altura, que também tá em centímetros. Então, centímetros quadrados vezes centímetros cúbicos. 929,44 centímetros cúbicos. E a gente sabe o seguinte, que centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, certo? Então, na verdade, aqui a gente tem 929,44 ml. Então, o volume total é 929,44 ml. Esse é o total. Agora, vamos ver aqui, o volume que ele deu do conteúdo é 900 ml. Então, o volume total menos o volume do conteúdo, que vai ser o volume que a gente está procurando, né? O volume de quê? O volume que ele pediu, o volume de ar. Então, é isso aqui, ó, o volume de ar. Vou escrever ao contrário aqui para ficar mais fácil. Volume de ar é igual ao volume total menos o volume do conteúdo. O volume de ar, então, vai ser 929,44 ml menos 900. Então, o volume de ar vai ser 29,44, né, ml, que corresponde à letra A. Muito tranquilo, né? Quando você começa a ler, você pode pensar assim, esses são mais difíceis. Não são. Eles são mais fáceis, eles são do mesmo jeito, na verdade, né? E, assim, é mais próximo a Enem, né? Porque é mais contextualizado, né? Com a situação mais do dia a dia. Depois, número 2. O número 2, ele falou o seguinte: um recipiente com forma de cilindro reto, né? A gente tá trabalhando com cilindro reto, tá? Aqui, ó. Qual que é o outro? É o oblíquo, que é aquele deitadinho, né? Que a gente não tá trabalhando ele agora. Então, um recipiente com forma de um cilindro reto, cujo diâmetro da base mede 40 centímetros. E a altura 100 dividido por π centímetros. Armazena um certo líquido, que ocupa 40% de sua capacidade. O volume do líquido contido nesse recipiente é em litros, aproximadamente igual.
Então, vamos pegar as informações que ele me deu. Já coloquei aqui, ó, 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos e 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, que a gente vai precisar dessas transformações. Então, as informações que ele me deu foi o seguinte, que o diâmetro da base é 40 centímetros. Então, se o diâmetro é 40 centímetros, a gente sabe que diâmetro é o dobro do raio, então, já sei que o raio é 20 centímetros. A outra informação que ele me deu é que a altura é 100 dividido por π. E ele quer saber o volume, né? Apesar que o recipiente está com 40% do volume ocupado. Então, a gente tem que calcular o volume primeiro e depois calcular esses 40%. Fórmula do volume é a mesma que a gente usou, né? π R ao quadrado vezes H. Volume é igual. Nesse caso aqui, eu não vou substituir o π. Porque lá, tá vendo que a altura é 100 sobre π? Se a altura é 100 sobre π, vai dar pra gente cancelar. Então, ó, H, o raio a gente calculou que é 20. Então, 20 ao quadrado, vezes a altura que é 100 sobre π. Aí, eu vou cancelar aqui, ó. Aí, eu fiquei com o quê? 20 ao quadrado, que é 400, né? 400 vezes 100 é só acrescentar mais 2 zeros. Então, na verdade, eu fiquei com 40, no caso, foi dado em quê? 40.000 centímetros, né? Seria centímetros quadrados, no caso, 40.000 ml. Só que ele quer isso em litros, né? Então, a gente vai ter que transformar isso aqui para litros. Eu já sei que 40.000 ml corresponde ao quê? 40 litros, né? Porque cada 1.000 ml a gente tem 1 litro, então eu tenho 40 litros. E aí, continuando aqui, ele falou que o volume é 40% disso aqui. O volume total é 40 litros, mas ele tá ocupando só 40%. Então, ele tá ocupando 40% de 40 litros. Então, na verdade, eu tenho 40 sobre 100 vezes 40. Aí, eu posso cancelar esse zero com esse zero com esse zero, sobrou 4 vezes 4, 16 litros, que corresponde à letra A. Também, né? Os dois, letra A, por enquanto. Aí, depois, aí na próxima aula, eu coloco a resolução dos outros dois. Então, esses aqui foram só de volume, mas um pouquinho mais contextualizados. Então, espero que tenha ajudado, tá? Um bom dia para vocês.